Nós estamos no espaço e essa nave monstruosa desliza no nada infinito diante dos nossos olhos. Vai passando e passando e parece que é interminável e é estranha, bruta, uma estrutura colossal e... A palavra é essa mesmo, então eu vou repetir. Bruta. Corta para o interior, para os seus corredores vazios, o seu ambiente escuro, anguloso. Nós paramos no que parece ser uma sala mais ampla, onde de repente uma superfície de vidro curvo começa a refletir uma tela de computador que se ligou sozinha. Ruídos de processamento cortam o silêncio. São cenas longas, detalhadas, que lembram os movimentos de câmera que nós vemos no filme 2001 do Stanley Kubrick, que, pela sequência lenta e progressiva, parecem até uma música do Pink Floyd. Mas esse aqui é outro dos filmes mais importantes da história da ficção científica, um clássico claustrofóbico de terror que estampou nos seus cartazes de cinema o aviso de que, no espaço, ninguém vai ser capaz de ouvir os seus gritos. Dirigido e executado com uma maestria vívida, uma peça sinfônica perfeita construída de notas cheias de suspense, medo e isolamento. Bem-vindo ao review de Alien, o Oitavo Passageiro. A história que viria a se tornar o primeiro filme dessa franquia que nos entregou acertos maravilhosos, magníficos. O próprio Alien de 1979 e a continuação Aliens, dirigida pelo James Cameron em 1986. E eu coloco na minha lista particular o recente Alien Romulus também. Mas uma franquia que também está repleta de escorregões bizarros, quase tudo que veio depois de Aliens. Bom, essa história começou a ser idealizada pelo roteirista Dan O'Bannon depois que ele participou da produção de Dark Star, que é essa comediazinha bizarra de ficção científica, flutuando entre o tosco e o espantosamente tosco, dirigida pelo então estreante John Carpenter em 1974, antes de Halloween, Fuga de Nova York, Enigma de Outro Mundo, Christine, Starman, por aí vai. Mas, criança, a importância desse filme menor do John Carpenter é que ele trazia já conceitos importantíssimos para que Alien pudesse ser pensado, estruturado, de congelamento de astronautas a um sistema de computador em pane. Sim, a gente tem também uma bomba inteligente com síndrome de Deus e um alienígena que era uma enorme bola de praia pintada. Eu sei, nem todo mundo gosta ou tem paciência para Dark Star. Eu moro na outra praia. Bom, depois de Dark Star, o Dan O'Bannon, que viria a escrever e roteirizar filmes de horror e ficção científica bem característicos ao longo dos anos 1980, como A Volta dos Mortos-Vivos, que ele mesmo dirigiu, Força Sinistra, O Vingador do Futuro, começou a pensar em um filme que trouxesse um alienígena crível, uma história que deixasse de lado qualquer graça bizarra e levasse as pessoas a acreditarem num ser alienígena perigoso, mortal de verdade. Foi quando ele se uniu ao também roteirista Ron Shusett, que estava tentando desenvolver uma adaptação para o conto Total Recall, que só bem mais tarde se tornaria O Vingador do Futuro com Arnold Schwarzenegger em 1990. E aí os dois passaram a trabalhar juntos. Embora já tivesse um esboço de um início de história, um início de roteiro, uma tripulação que desce num planeta inóspito atendendo ao que parece ser um pedido de socorro, o Dan O'Bannon ainda não tinha ideia de como poderia ser o seu alienígena assustador. Só quando ele foi trabalhar na primeira tentativa de adaptação do livro Duna, que acontecia lá na Europa, mas que não vingou, não aquele naquela época, e conheceu o artista plástico Hans Rudolf Giger, é que o xenomorfo, que hoje nós conhecemos como o Alien, encontrou seu criador. Esse artista plástico polêmico, fascinante, criador de obras belíssimas, mas carregadas de escuridão, medo, horror. O Giger foi o mestre criador do surrealismo biomecânico, expressão que foi cunhada por ele mesmo para batizar o estilo de arte que ele fazia. E ele transpôs com perfeição essa arte para Alien. Eram essas pinturas em que criaturas grotescas surgiam explorando a interseção entre o orgânico e o mecânico e que deixou Ridley Scott simplesmente apaixonado pela beleza meio transgressora daquelas imagens. Mas foi o Dan O'Bannon
quem primeiro sentiu a mente explodir com a estética única da arte do Giger, que era caracterizada por essas formas sinuosas, os tais elementos biomecânicos, e foi isso que o Giger usou como fundamento na criação do xenomorfo, o alienígena da franquia. O artista não só concebeu o design desse xenomorfo, mas também contribuiu mais tarde para a criação dos cenários, da atmosfera sombria do filme, da nave Nostromo. Ele tinha essa visão sombria, perturbadora, presente nas obras dele, como o seu Necronomicon de 1977. E essa visão maravilhosamente perturbadora casou com perfeição com a proposta que o Ridley Scott tinha de criar um filme de terror espacial claustrofóbico, perturbador, transformando o Alien num clássico do cinema e consolidando o nome do Giger na história do cinema de ficção científica também. Mas como eu disse, criança, aqui nesse comecinho da ideia, a segunda metade dos anos 1970 estavam só começando. O Ridley Scott ainda não tinha embarcado no projeto. Com o esboço do roteiro na mão, o Dan O'Bannon e o Ron Shusett, eles quase assinaram com o estúdio do produtor e diretor Roger Corman, responsável por clássicos do cinema B como O Corvo, Corrida da Morte, Piranha, mas então eles conseguiram uma apresentação na poderosíssima 20th Century Fox, através da companhia Brandywine Productions, do David Giler, Gordon Keller e Walter Hill, diretor dos ótimos Selvagens da Noite, também de 1979, e mais tarde de 48 Horas com Ed Murphy e o Nick Nolte, Inferno Vermelho com Arnold Schwarzenegger. Bom, o Walter Hill e o David Giler fizeram várias alterações no roteiro e introduziram alguns dos elementos mais importantes da franquia que entrariam no filme, como o androide Ash e o seu subtexto, que mais tarde abriria espaço para a introdução dos conceitos ligados à companhia e que seriam fundamentais para os filmes subsequentes. Mas a Fox estava reticente. Filme de alienígena, ficção científica tão espacial assim. Só que aí veio George Lucas e o seu Star Wars desembarcando nos cinemas e desbancando todo mundo em 1977. E a Fox acabou topando a ideia. Mas o estúdio descartou o Dan O'Bannon como diretor e aí começaram a surgir alguns nomes, todos vetados por uma ou outra parte, até que o Ridley Scott pôs as mãos no roteiro. As ideias dele agradaram os escritores e também os produtores e acrescentaram ao filme influências claríssimas a 2001, Uma Odisseia no Espaço, e mesmo de Star Wars. O Ridley Scott tinha uma carreira consolidada, mas em comerciais de televisão e alguns curta-metragens. Mesmo assim, chamou a atenção da 20th Century Fox com seu estilo visual, que tinha um quê de deslumbramento, além de uma capacidade impressionante para criar atmosferas intensas. Antes de Alien, o Scott tinha dirigido Os Duelistas, o seu primeiro longa-metragem, e que rendeu a ele o prêmio de melhor primeira obra no Festival de Cannes. Isso provava a habilidade que ele tinha de construir essas narrativas densas, visualmente impressionantes. Essa trajetória, aliada à sua visão única para o projeto Alien, tornou o sujeito a escolha perfeita para dirigir o filme. O Dan O'Bannon, que queria mesmo que a sua história, em que ele acreditava muito de verdade, se tornasse o melhor filme possível, apresentou o Ridley Scott ao Giger e a produção de Alien. O Oitavo Passageiro finalmente teve início, passando para a seleção de elenco que, vamos combinar, só tinha bons atores e atrizes que já carregavam no currículo esse rol interessantíssimo de filmes, e entre eles uma atriz de teatro que tinha feito só 2 pontas mínimas no cinema, em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, do Woody Allen, e outra nem creditada em Mad Men, de 1978. O nome dessa atriz? Sigourney Weaver, um jovem rosto desconhecido no meio de veteranos como Tom Skerritt, que a princípio não queria fazer o filme. Veronica Cartwright, que fez o teste para ser a Ripley e ficou meio com um pé atrás, meio reticente por ser preterida. John Hurt, Ian Holm, Harry Dean Stanton, outro que não estava interessado em filme de alienígena, e Yaphet Kotto, que também não parecia muito convencido de topar a empreitada, ou seja, quase todos meio reticentes em encarar uma viagem espacial, uma viagem sideral com um ET. Criança, a gente estava em 1978 aqui e o que de referência essa galera tinha em termos de cinema sério que pudesse apresentar na tela uma criatura alienígena convincente que tornasse uma produção assim um filme sério? Bom, tinha Star Wars. Mas será que era isso que eles queriam fazer? Star Wars era
outra conversa. A história do filme segue os elementos do roteiro idealizado pelo Dan O'Bannon. Uma equipe de transportadores de minério é acordada do seu sono criogênico pelo computador central da nave Nostromo. Uma voz carinhosamente asséptica que atende pelo nome de Mãe. Toda a concepção de caminhoneiros do espaço trabalhando numa grande indústria foi do Ridley Scott, o que empresta um tom de realidade ao filme e aproxima uma história de ficção científica explícita do público comum, lidando com operários numa nave que mais parece uma fábrica. Para chegar a esses personagens, o diretor inventou passados realistas para cada um dos personagens e discutiu as suas vidas com os atores numa espécie de oficina de vida, de memórias, motivos para as reações que eles interpretariam no filme. Olha como isso é rico, criança. Dá pra ver o conceito de relacionamento dos personagens. Eles parecem mesmo empregados de uma empresa grande, monstruosa, em seus vários níveis hierárquicos e de função, cada um ali defendendo o seu pão de cada dia. Bom, o sistema da Nostromo decidiu acordar os tripulantes depois de captar um sinal estranho, ainda não decodificado, vindo de um planeta não explorado na rota que eles seguiam de volta para a Terra. Os contratos dos operários prevêem que qualquer sinal de vida inteligente captado deve ser investigado. A descida até o planeta LV-426 revela então essa estranha nave cheia de avarias no casco. No seu interior, eles encontram um enorme humanoide fossilizado que parece ser o piloto morto e um rombo no tórax dele. Em outra câmara, o primeiro oficial Kane, o John Hurt, encontra o que parecem ser centenas de estranhos ovos cobertos por uma camada luminosa. Ao se aproximar, um deles se abre e esse estranho ser adere ao rosto dele. Uma das cenas mais nervosas que eu já assisti no cinema. O Ridley Scott antecipa o que vai acontecer. A cena é rápida e regida para você temer o que está ali. Mesmo quem assiste pela primeira vez sabe que alguma coisa ruim vai acontecer. Pede para esse cara sair dali, não se aproximar. E mesmo sabendo, depois de assistir Alien 200 vezes, eu ainda vejo essa cena e penso, pô cara, por que você não vai embora? Ao voltarem para a nave, o oficial médico Ash Wineholme, o Bilbo Bolseiro da primeira trilogia de O Senhor dos Anéis, tenta de várias maneiras retirar o alienígena do rosto do Kane, que permanece numa espécie de coma induzido pela criatura. Horas depois, sem qualquer interferência, a criatura simplesmente se solta e morre. E então acontece uma das cenas mais eletrizantes e veneradas do cinema moderno. O alien rompe o tórax do primeiro oficial Kane durante o jantar dos tripulantes sob os olhos apavorados das suas futuras vítimas. O oitavo passageiro da Nostromo, fecundado pela larva do ovo encontrado em LV-426, desenvolve-se então muito rapidamente numa grotesca criatura humanoide, forma cuja explicação a gente só teria complementado em Alien 3. Essa criatura então passa a caçar os tripulantes um a um, mas parece que não mata, não há corpo. A versão dos cinemas nunca revela o que o Alien faz com os corpos, o que ficaria para o James Cameron explicar em Aliens: O Resgate. Existem algumas poucas cenas cortadas de Alien: O Oitavo Passageiro que chegaram para nós. Uma delas mostra o Capitão Dallas, o Tom Skerritt, preso numa espécie de teia ou massa formada por secreções do alienígena. Ele foi infectado e pede que a Ripley, Sigourney Weaver, o mate. Mas deixa eu dividir essa história em blocos para você, para a gente analisar a estrutura do filme dentro da jornada de acontecimentos, à luz do beat sheet, a estrutura de narrativa criada pelo roteirista Blake Snyder. A gente já fez isso em alguns vídeos passados, como o review de Poltergeist, por exemplo. E eu acho que dá para separar 6 dos 15 passos desse modelo para a gente entender o funcionamento da narrativa de Alien em alguns momentos essenciais. Primeiro, a cena de abertura, ou open scene, a sequência inicial do filme, que apresenta a nave Nostromo, silenciosa, aparentemente desabitada, flutuando pelo espaço. A câmera percorre lentamente os corredores vazios, frios, enfatizando a vastidão, o isolamento. Na estrutura do beat sheet, a cena de abertura estabelece o tom do filme. Aqui, o silêncio e a solidão sugerem esse cenário desolador, enquanto a introdução da Nostromo como uma
personagem reforça o ambiente claustrofóbico que vai ser explorado mais tarde. Esse momento cria uma tensão inicial que prepara o espectador para o terror crescente, que reflete o contraste com o clímax, quando a mesma nave vai ser um campo de batalha mortal. Esse conjunto de cenas de apresentação do ambiente externo e interno reforçam aquela frase do cartaz que avisa para nós que ninguém vai ouvir se a gente gritar. Daí vamos soltar 2 passos adiante e chegar ao quarto beat, o incidente incitante ou catalisador. O sistema central da nave, a mãe, acorda a tripulação do sono criogênico depois de captar esse sinal misterioso de um planeta desconhecido que parece ser um pedido de socorro. Esse aqui é o momento em que a história realmente começa, quando o equilíbrio do status quo é interrompido. A equipe decide investigar o sinal e desce ao planeta LV-426. No beat sheet, o catalisador é o evento que coloca a trama em movimento. Aqui, ele não só apresenta a proposta da exploração, como também planta a semente do perigo iminente, que vai culminar lá na cena com o Kane no salão com os ovos. É a primeira escolha que leva a tripulação ao caos. O próximo passo vai ser o ponto sem retorno da história. Mas o que é isso? Você compreende que até aqui a equipe da Nostromo poderia simplesmente dar meia volta e ir embora? Ou não encontrar nada e tá tudo certo. A vida dos personagens não tá perdida, tá em risco, mas as coisas poderiam ainda dar certo. Pelo menos até esse ponto de onde não há mais volta. A tripulação encontra a nave destruída no planeta LV-426 e o Kane, o John Hurt, se depara com os ovos misteriosos. Quando um deles se abre e o Facehugger ataca o Kane, o grupo decide levar ele de volta para Nostromo. E aí acontece esse momento, onde todos os protocolos de quarentena são ignorados. Esse momento marca a transição do mundo ordinário para o extraordinário. A decisão de levar o Kane para dentro da nave, mesmo sob os protestos da Ripley, coloca a tripulação diretamente na zona de perigo. A partir desse momento, não há mais como voltar atrás. A escolha por levar o Kane para dentro da nave estabelece o conflito maior, mas também conflitos internos, como a tensão entre a Ripley e o Ash, que vão se tornar centrais na narrativa. Bom, agora a gente chega ao ponto da trama em que tudo parece dar errado. O inimigo por todos os lados. Talvez não haja chance de sobrevivência. Nós chamamos essa hora de a noite mais escura. A Ripley descobre que o Ash é um androide programado para garantir a sobrevivência da criatura, independente da vida humana. O que restou da tripulação da Nostromo enfrenta perdas devastadoras quando o alien mata o Parker e a Lambert, deixando só a Ripley sozinha. Esse é o momento mais sombrio da história, quando tudo parece perdido. A Ripley está isolada, confrontando não só a morte iminente, mas também a traição da companhia. O conceito de família da tripulação é completamente destruído aqui. A Ripley percebe que a sobrevivência dela vai depender exclusivamente da própria coragem e da engenhosidade dela. Esse beat, esse passo da história intensifica o suspense e prepara o público para a resolução final da história. A noite mais escura da trama ainda reverbera quando a Ripley, única sobrevivente da Nostromo, inicia a autodestruição do cargueiro e descobre o alien no caminho para a nave que é o seu bote salva-vidas. Ela tenta cancelar a contagem regressiva. Desespero. A mãe ignora os comandos. A Ripley segue então de volta pelos corredores escuros, tentando escapar. Atenção, luzes piscando, alarmes. A mãe avisando que tudo vai pelos ares. Então nós chegamos ao clímax, ao finale, que é o nome desse passo na estrutura de narrativa. A Ripley escapa na cápsula de fuga, só para descobrir que o alien também entrou nessa mesma cápsula. Nesse confronto tenso, ela precisa usar de inteligência e sangue frio para expulsar a criatura para o espaço. No Beat City, o finale é o culminar de tudo que foi construído até agora. A Ripley enfrenta o alien em um duelo direto, representando o ápice da sua transformação de uma simples tripulante subordinada para uma heroína engenhosa, independente. Esse momento oferece uma resolução catártica para o público, encapsula o tema do filme, a luta pela sobrevivência em meio a forças aterrorizantes e implacáveis.
E então nós chegamos à cena final, o último passo do beat sheet. É a contrapartida do open scene, da cena de abertura, é o retorno ao mundo comum, e essas duas cenas, a abertura e o fechamento, se conversam como se fossem duas irmãs separadas por um grande trauma. A Ripley não é mais a mesma pessoa que iniciou a história. A gravação que a gente ouve em off sacramenta isso. Antes de fechar esse vídeo aqui, eu queria trazer mais algumas informações que eu considero importantes sobre de onde o Dan O'Bannon tirou as suas ideias originais. Ele nunca escondeu que copiou ideias e elementos de vários filmes para montar o roteiro da Sinfonia Alien, de O Monstro do Ártico, de 1951, que a gente já citou no vídeo sobre O Enigma de Outro Mundo e que eu estou devendo um vídeo aqui. O Planeta Proibido, de 1956, filme que inspirou outra grande produção de ficção científica, Star Trek, do Gene Roddenberry. Além de O Planeta dos Vampiros, produção italiana de 1965, onde duas naves recebem o que parece ser um pedido de socorro vindo de um planeta nas proximidades e, bom, quando eles tentam pousar nesse planeta, eles acabam sendo, digamos, tomados por uma força estranha que faz com que eles se matem uns aos outros. A junção de todos esses conceitos e as contribuições do Giger, do Walter Hill, principalmente do Ridley Scott, transformaram Alien nesse filme perfeito que a gente conhece hoje, infelizmente explorado de uma forma tão equivocada por continuações mais fracas como Alien 3 ou Resurrection, ou os amálgamas com a série Predador. Mas bem antes disso, ainda gerou a continuação Aliens, o Resgate, em que o James Cameron potencializa grandiosamente o perigo real dos alienígenas e entrega um filme bruto, cheio de ação, de explosões, sem matar os conceitos originais, mas extrapolando cada um deles uma centena de vezes. E recentemente, como eu disse, pelo menos para mim, o excelente Alien Romulus. Já o Ridley Scott, como eu disse também, foi buscar inspiração em 2001, Uma Odisseia no Espaço, para criar a atmosfera de Alien, o Oitavo Passageiro, especialmente no realismo visual e na imersão dos cenários. Lançou mão de uma abordagem mais minimalista, detalhada para os interiores da Nostromo, o que ecoa com precisão técnica o design funcional das naves de 2001. Essa escolha eu considero uma verdadeira façanha que faz com que nós, o público, acreditemos na veracidade daquele mundo futurista. Além disso, a lentidão contemplativa de algumas cenas em Alien, como a exploração do planeta LV-426, da nave alienígena, reflete o ritmo mais meticuloso do Kubrick, usado aqui para gerar tensão, intensificar o horror. A estética do filme do Kubrick também influencia o uso da iluminação contrastante, dos ângulos geométricos que adicionam sensação de isolamento, de mistério, elementos fundamentais para o impacto visual e emocional de Alien. Por último, eu usei a estrutura de narrativa do beat sheet para analisar 6 momentos do filme, mas a curiosidade disso mora no fato de que o livro em que o roteirista Blake Snyder apresentou o seu trabalho, apresentou esse beat sheet, a sua versão de jornada narrativa, apresentou os 15 passos que ele considerava que cada história precisava seguir para ser um sucesso, chamava-se exatamente Save the Cat. Foi lançado em 2005 e esse título tem tudo a ver com Alien, o Oitavo Passageiro. A ideia aqui é exatamente essa: salvar o gato. Um momento numa história tensa em que o personagem é visto com bons olhos pelo público porque pensou além da própria salvação nesse instante de desespero. E o Snyder teve essa sacada pensando exatamente em Alien quando ele estava analisando e montando os passos da sua estrutura de narrativa. Mas agora é a sua vez, criança, de me dizer o que você acha de Alien, o Oitavo Passageiro. Qual é a cena que para você é a mais memorável, especial? O que você achou desse vídeo aqui? Você gostaria que eu preparasse um vídeo de review de Aliens, o Resgate? Aliás, eu preciso agradecer ao comentário do @reiscar1022 no vídeo sobre Poltergeist, em que ele citou A Noite Mais Escura no final do filme Aliens. E ele sugeriu esse vídeo aqui. No mais, curtam o vídeo, crianças, porque isso ajuda o canal a chegar a mais gente. Compartilha, comenta, dá os seus pitacos, as suas opiniões, reclama se precisar, sugira. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!